Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti para te agradecer o privilégio, ó Pai, Amém, nesse Senhor. momento de estarmos abertos para ouvir mais de Ti, mais da Tua palavra. Amém, Que tua Teu palavra. Espírito, ó Pai, possa falar intensificamente com o coração de cada irmão. Amém. Senhor, nós nos colocamos aqui, pedimos que o Senhor venha nos corrigir naquilo que nós não enxergamos, que o Senhor venha nos admoestar, que o Senhor venha nos fortalecer, que nossa armadura esteja sempre revestida com todo o poder do Espírito Santo e o Senhor venha nos dar a palavra adequada para esse momento. Pedimos a bênção para todos os nossos irmãos em Cristo, espalhados por todo o mundo, especialmente agora, nesse momento, pelo irmão aí que se encontra também junto com a gente, o irmão Orlando, e Amém. representando toda a aldeia dos nossos irmãos em Cristo. Amém, Senhor. E esteja abençoando o irmão que vai proferir a palavra, Amém, Senhor. que, que tenha o coração unido a Ti, falando aquilo que é do Teu querer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Deus, não seja louvado. Maravilhoso. Irmãos, nós vamos dar início a um estudo aqui que vai desenvolver o capítulo 28 de Mateus, os irmãos que estão lá, Mateus 18 e versículos 19 e 20. Mateus. Disse assim: Ide, portanto, e fazer discípulos a todas as nações. Você vê, irmãos, é muito comum, antes de ler, né? Os irmãos lembram, o id é uma frase que está muito forte entre diferentes grupos, o id, né? Então, a bandeira que um crente levanta, às vezes, quando vem o Senhor, é o id. Então, nós vamos tentar, através da palavra de Deus, deixar claro: o id foi com os apóstolos apenas, ou o id é também conosco? Vamos ler o texto para ele nos deixar claro. Vamos ler de novo, então. Então, é capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do fim. Deus seja louvado. Esse versículo, irmãos, é muito motivador e nós precisamos lembrar que isso é após da ressurreição do Senhor, né? E esse falar foi diretamente para seus discípulos. E seus discípulos receberam a comissão direta. Esse versículo, irmãos, não podemos trazer para nós, dizer assim, não, Deus está falando conosco para ir. Se nós lemos aqui o contexto, precisamos ficar apenas com o que está escrito. Para quem foi dirigida essas palavras? Especificamente para seus discípulos. E nós podemos lembrar em Atos, se os irmãos quiserem ir lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha como que ele vai dizer ainda. Atos, capítulo 1, versículo 8. E diz assim, versículo 6, para contextualizar. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restares o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, é interessante que nessa abordagem ele vai falar de testemunhas, mas lá em Mateus, não diz lá que eles iam ser testemunhas, ele diz
A comissão diz para eles ir e fazei discípulos a todas as nações. Você vê a distinção aqui? Testemunho, por um lado, mas fazer discípulos por outro. E nós vamos deixar Sim. claro, porque, irmãos, vamos começar nossa abordagem para esclarecer. Isso aqui vai ter duas etapas, esse versículo. Uma é o ide e fazer discípulos, que vai ser hoje nós vamos tentar desenvolver. E na quarta, vai ser ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, na primeira etapa, nós vamos desenvolver o que é esse negócio de fazer discípulos a todas as nações. E para ponto de saída, versículo de saída, vamos começar, irmãos, com Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. Olha, irmão, a abordagem aqui. Eu fiquei muito impressionado nessa abordagem aqui, irmãos, porque ele começa dizendo no versículo 6, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E eu fiquei me perguntando o dia todo, mas quando ainda éramos fracos, o que quer dizer isso, né? Você pegou essa palavra? Quando nós ainda éramos fracos. Pois é, Sim. pode dizer ainda que esse que nós vamos ser forte. O que ele quis dizer? E o próprio desdobrar da leitura nos esclarece. Olha que interessante. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato, irmãos, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E aqui a frase, irmão. Sendo nós ainda pecadores. Olha, irmãos. A condição de fraco, né? Repete, irmão. A, essa é a relação de fraco com pecador, né? Isso. Muito bem. Éramos fracos, né? E agora Sim. disse, sendo nós ainda pecadores, tá vendo? Aqui o sentido de fracos, quando você vai realmente ao contexto do que ele está dizendo, é que nós éramos escravos do pecado. E nós não podíamos, por nós, ser livres ou libertos disso. A nossa fraqueza expressa que nós estamos em escravidão, fazendo a vontade, como Efésios 2. Isso podemos até ler, né? Se algum irmão quiser ler, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha o que fala lá. É interessante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Ó, Ele nos essa, deu Eu, fra- essa frase, ele nos deu, não corresponde. Então, você pula essa frase, irmão. estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tá bom, irmão? Mas Tá bom, Deus, tá bom, tá bom aí. Esse aqui é para ressaltar o quê? Sendo É nós, fraco. isso, éramos fracos. Estavam fazendo a vontade de quem? Dos Não, pensamentos, né? da não carne e era? pensa. Sim. Você vê que forte éramos fracos? Nossa condição sendo ainda pecadores. Versículo 9. Olha o que vai falar lá. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, aqui ele vai trazer com Salvos da ira, né, mais. irmão? Pode falar, irmão. Não, salvos da ira, né? Eu Perdão, entendi. salvos da ira. Isso, Falou a vida. ira que nós estávamos quando nós éramos fracos. Por que Paulo está dizendo essa colocação? Quando ainda éramos fracos. E ele fala assim, sendo ainda pecadores. Agora ele vai dizer assim, versículo 10. Porque se nós, isso, irmão, aí, porque se nós, quando inimigos, olha essa frase, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais.
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, como nós precisamos capturar o que Paulo está querendo transmitir? Porque essas expressões que são muito fortes, né, eles sendo fracos e ainda sendo pecadores, mas agora ele vai trazer uma expressão muito mais forte, sendo inimigos. Isso, irmãos, precisa capturar o sentimento do que ele está sendo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vamos a expressão inimigos aqui em Romanos 1,18, não precisa ir lá, Romanos 1,18. A ira de Deus, ó, irmão, se revela do céu contra toda impiedade. Você vê como que é a ira de Deus? E perversão. Ó, impiedade e perversão de quem? Dos homens que detêm a verdade com a injustiça. Inimigos, irmão. Nós, quando dizemos assim, inimigos, eu sou o inimigo, vou falar assim, Rússia contra Estados Unidos, né? Aí você coloca país e depois você traz para, assim, dentro do círculo que nós conhecemos, inimigos são os times de futebol, né? Essa rivalidade, essa inimizade. Ou quando alguém briga com alguém, que aí você fica assim, como inimigo e tal, né? Irmãos, isso é muito superficial. Inimigos, irmãos, inimigos detêm a verdade. Olha que impressionante. O fato de nós existirmos, nascermos de Adão, estamos em contra da verdade. Você vê o que é inimigo? Por isso que quando ele disse a expressão aqui em Romanos 1,18, disse contra toda impiedade e perversão dos homens que detém, olha essa frase, irmão, que detém a verdade pela injustiça. Irmãos, todos nós, quando nós falamos inimigos e que de nós está debaixo da ira de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus, não alcançamos a compreender ainda em sua plenitude o que significa isso. A gente não se sente inimigo de Deus. Não, e eu acho que essa expressão inimigo é para os outros, porque eu sou uma pessoa boa, socialmente aceita, não faço isso, não faço aquilo. Então, isso significa que nos falta a percepção do que significa ser inimigo de Deus. O que Eu significa ser faço, fraco. eu faço isso, faço aquilo, é minha justiça própria, né, irmão? Você É está vendo, inimizade, irmão? né? Irmãos, e isso precisa nos trazer lembrança daquele diálogo tão. Eu não tenho a expressão em português, mas em espanhol fala assim: tão acérrimo, você fica tão na expressão de Jó com Deus, né? Na discussão de Jó com Deus. Você vai ver o diálogo que antecede a aparição do Senhor, né? Mas você sabe que quando o Senhor aparece no Redemoído para falar com Jó, é no ápice, vamos dizer assim, no ponto na qual ele estava próximo a pecar contra Deus e blasfemar contra Deus. Porque ele já tinha até amaldiçoado. O dia do seu nascimento. Olha como que ele estava indo, irmão. Se o Senhor não aparecer ali, irmão, o que ia acontecer com Jó, né, irmãos? Então, por isso que eu queria mostrar para vocês o que significa a pessoa que não consegue perceber o que significa ser inimigo de Deus. Jó, na sua dissertação com seus amigos, ele a todo tempo queria se justificar que ele era um homem bom. Mas faltava-lhe percepção do que significa ser inimigo de Deus. Por isso, irmãos, quando começa Deus a falar, irmãos, como nós precisamos que Deus fale conosco, irmãos? Amém. Quando Deus começa a falar, irmãos, as vendas de nossos olhos começam a cair e toda a soberba começa a se dobrar. Isso faz uma grande diferença. E por último, você vai ver Jó, quando ele vai falar no capítulo 42, né? Versículo 6, olha que vai falar lá, que frase maravilhosa, né? Nós precisamos lembrar disso porque é oportuno, né, irmãos? Sim. Ele vai falar no capítulo 42, versículo 4. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha que coisa.
Era assim, irmãos. Eu vou fazer uma figura de linguagem aqui. Jó estava bravo. Você viu uma pessoa emburrada, assim, bravo? Uma cara bem torcida, bravo. Jó estava assim. Aí Deus aparece e fala assim, Jó, eu entendo você. Não é à toa a tua indignação, mas como você é uma pessoa que esteve comigo quando estava colocando os fundamentos da terra, hoje começou assim, né? Aonde você estava quando eu fazia isso? Meu Deus do céu. Onde estavas tu? E esse diálogo de Deus, irmão, foi quebrando aquela soberba em Jó. Eu falo assim, livremente, não está escrito soberba, mas você, pelo contexto, você percebe tanta justificativa, mas quando tem uma pessoa que se justifica demais, que é esse sinal, irmão? Quando alguém se justifica demais, está fazendo culpado a Deus. Quando alguém não aceita a sua situação que está vivendo e tenta mudar ele, insistindo, insistindo com ele, está discordando com o julgamento de Deus. Isso, irmãos, precisa nos falar o coração. Realmente, a experiência de Jó é tão fantástica que no versículo 5 ele vai dizer assim: Eu te conhecia de ouvir. Olha que coisa impressionante. Oh, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Que frase maravilhosa. Quando a Irmãos, como gente, nós. Pode falar, quando a irmão. gente não detém a verdade, aí os olhos começam a ver o Senhor, Amém. Aleluia. né, irmão? Isso, Porque quando a irmão. gente debate com a gente, fica debatendo com o Senhor, a gente está fazendo o quê? A gente está impedindo a ação do Senhor, né? Muito bem, irmão. Exatamente. Isso é o sentido mesmo. Vamos voltar então para lá, irmãos, para ganhar tempo, porque tem bastante assunto de se envolver. Ô, irmãos, aqui em inimigo, né, vamos voltar ao versículo 10, Romanos 5, versículo 10, né? Porque se nós, quando inimigos, essa expressão é maravilhosa, né? O contraste, né? A palavra reconciliado, porque diz assim, fomos reconciliados com Deus, né? E você sabe que a palavra reconciliação no grego, irmão, eu fiquei assim considerando, né? Kataliasco em grego, que significa mudar de inimizade para amizade, né? Então, mudar de atitude numa concessão mútua, ou seja, você leva a ambas partes a um concílio, que significa reunir, juntar de novo, pacificar, reconduzir, restaurar, recuperar. Toda essa definição. Mas quando nós vamos no foco mais profundo, irmão, como é que alguém que é inimigo de Deus pode se reconciliar? Isso é a pergunta que nós precisamos fazer. Irmãos, eu sou inimigo de Deus porque nasci de Adão. Como é que eu posso ser reconciliado com Deus? Porque alguns irmãos preciosos em Cristo, eles trazem uma figura. Eu já escutei, não sei se os irmãos escutaram, né? A reconciliação é quando assim, Jesus pagou a culpa, ele foi, nos justificou, a justiça de Deus foi atingida. Então, ele diz assim: para reconciliar, irmãos, é assim. Então, é como um pai que tem dois filhos, e um dos filhos, eu já escutei isso aí, né? Um dos filhos está muito bravo com o pai, e o pai está muito bravo com esse filho, mas outro filho, que ele não quer ver essa situação, ele prepara uma janta para os dois se juntarem e se reconciliarem. É muito fraco a reconciliação da enemistade, mano. Porque olha como que a frase continua, e isso precisa nos impressionar no coração. Olha o que é reconciliação, lendo só o versículo. Olha que impressionante, irmão. O versículo 10. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Olha que coisa impressionante, irmãos. Mediante a morte de seu filho. E isso, irmãos, é reconciliar. Porque na morte de seu filho não só foi um ato de justiça, mas também a eliminação daquele inimigo de Deus. Você percebe, irmãos? Não é meramente justificar, porque justiça nos fala de tribunal, onde o juiz pega o martelo e fala assim: inocente.
Vamos falar assim, isso é justificar. A exigência de Deus, a justiça de Deus na morte do filho foi, vamos falar assim, justificado. Mas reconciliação, irmãos, está falando do. Ó, aqui vem um versículo aqui para te deixar mais claro. Vou falar para você. Ó, Efésios 2:16. Perdão, Colossenses 1:22. Vai lá, Colossenses. Olha esse versículo, irmão. Olha esse versículo, irmão. Colossenses 1:22. Eu tô vibrando já, irmão. Desculpa aí que eu sempre fico estourado Agora, aqui. porém, Fala, irmão. agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você tá vendo que não é só na morte dele? É no corpo dele, irmãos. O que te deixa mais claro? Vamos lá, Hebreus. Hebreus capítulo 12. Olha que lindo esse versículo, irmão. Hebreus capítulo 2, versículo. Aqui vê, 14. Olha o que vai falar, irmão, lá. Nós estamos falando que nós fomos reconciliados. Olha que lindo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Quem achou, quiser ler? 14 e 15. Sim, irmão. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. Isso. E livrasse todos que pelo favor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Aleluia! Aleluia. Pegou aquele fraco que é escravo e reconciliou com Deus. Que impressionante, não é, irmãos? Não é Amém. impressionante que a morte do Senhor nos traz. Agora tem outra conotação reconciliação. Não é meramente aquele que estava inimizado juntar. Não, irmãos. Nós falamos nas reuniões anteriores que Deus jamais ia adoptar um filho do diabo. Lembra disso a frase? Agora nos mostra que reconciliação é a destruição do inimigo de Deus, que é o corpo do pecado. Ó, lê mais um versículo ainda para deixar mais claro ainda. Romanos capítulo 8. Olha aqui esse versículo impressionante também. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha o que fala, irmãos. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia! Ô, irmão. Não pensa, irmão, que Deus quer pegar o filho do diabo e vamos fazer, vamos reconciliar com Deus, irmão. Que Jesus fez isso, não, irmãos. Agora nos deixa mais claro que o que significa reconciliação. Voltando de novo, vamos lá, irmãos. Capítulo 5, versículo 10. Vamos lá de novo, de Romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Ó, irmãos, você vê, irmãos, como é que é importante entender que a reconciliação é a morte dele. Olha Romanos 4, vai lá, Romanos 4, 25 e Romanos 1, 5, 1. Porque aqui, irmão, você sabe que capítulos às vezes atrapalha, né? Aqui, como nesse caso, atrapalha o versículo. O capítulo, vamos falar. O capítulo da Bíblia, quando você vai capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é bom para se localizar. Mas o sentido, às vezes, você vai ver, lê no versículo 24 e para aí.
24 e 25 e para aí. Porque você tem que ler 24, 25 e o 1 também. Olha como vai falar assim. Pode ler algum, irmão. Capítulo 4, versículos 25, perdão, não é 24, é 25. Pode ler o 25 só. E aí nós partimos para 5:1. Amém. O qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tá vendo? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou Quando por causa da da nossa nossa justificação. Que produz isso? Versículo 1 do capítulo 5. Olha o que produz. Por isso que não pode ler ciência aí. Vai lá, 5:1. justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Amém. Olha o resultado maravilhoso, hein? Temos paz com Deus. Aquele que era inimigo, agora tem paz com Deus, né? Que Destruiu. isso, irmão. Mas você vê, irmãos, como que fica bem claro que o evangelho, que a pregação do evangelho é aquilo que Deus fez em Cristo? Quando nós falamos assim que ide por todo o mundo e anunciar, fala lá e sereis meus testemunhas, fala na Atos, né? Testemunha do quê? Ó, como vai ficando claro. Testemunha do quê? Vamos lá, capítulo, novamente, agora é o 11, né? Nos limos já o... Ah, não, não terminamos ainda. Vamos terminar o 10. Não terminamos ainda o 10. Disse assim o 10. Disse, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, irmãos, que impressionante isso aqui. Por quê? Como salvos pela vida? Mas já não fomos salvos, se já fomos reconciliados? Não. Ó, quer ver? Vai lá, capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha o que fala lá, irmãos. Ó, e não podemos avançar, porque se não deixar claro isso aqui, não tem como avançar. Tem que deixar claro. Vamos lá de novo. Capítulo 5, versículo 17. O que é esse negócio de ser salvo pela sua vida? Olha que impressionante. Ó, irmão, se pela ofensa de um, e aqui nós sabemos, quem que é essa ofensa de um? Versículo 12 do capítulo 5. O que fala? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse um só homem aqui? Adão. Portanto, assim como por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Agora leia o 17. Se pela ofensa de Adão, eu estou colocando aqui para você entender o nome de Adão. Ele não está escrito Adão, mas estou mostrando para você entender. Se pela ofensa de Adão e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebe na abundância da graça e o dom da justiça Reinará reinarão em vida por meio de um só, agora é Jesus Cristo. Você está vendo, irmão? Faça a associação. Se por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado e a morte passou a todos, e por uma ofensa veio a morte, veio por meio dele, reinou a morte. Por que reinou a morte? Porque todos os que nascem em Adão, você percebe, irmão? Em toda a cidade tem um cemitério ou cemitério? Como que diz? cemitério. Cemitério. Não tem em todo lugar? Ele está mostrando o reino da morte, não está mostrando? Toda pessoa que nasce hoje, você vê um bebecinho bonitinho, lindo, maravilhoso, você cheira ele, mas você pode ter certeza que um dia vai morrer. Não está reinando a morte? Está reinando por um só homem. Reinou a morte. Muito mais, irmãos. Tem que dar esse ênfase. Muito mais, irmãos. O que? Muito mais. Os que recebem a abundância da graça.
Olha, que impressionante. Irmão, você quer graça abundante ou mais ou menos? Irmão, eu vou falar qualquer coisa pra você. Se você quer pouca Eu graça, quero abundante, eu irmão. quero mudar. Ó, eu vou ler o versículo, Abundante, eu irmão. vou ler o versículo aqui, ó. Não precisa ir lá, eu vou ler. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que impressionante esse versículo. 2:11. Tito Porquanto a... 2, É, pode ler. Tito 2 o quê? 11. Porquanto a Porquanto a graça... graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, Isso, pode ler. educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, 13. aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E, irmãos, aqui eu queria mostrar para você o que é a abundância da graça. A abundância da graça não é simplesmente para você dizer que em Cristo você é salvo. A graça é capaz de te educar para você não viver mais escravo do que você era. A graça, ele tem esse. Se você recebe na abundância da graça, olha a qualidade, irmão. Olha que impressionante. Vamos deter aqui rapidinho, só para você. Ó, educando-nos para quê? Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, irmão, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ó, a graça de Deus te capacita para você viver para Ele. Ó, porque Amém. que é importante a abundância da graça. E olha mais o 13. Irmão, o 13 te mostra que você vai chegar até aquele dia. A graça tem esse alcance, irmão. Olha o que é o 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Você quer mais ou Aleluia. menos graça ou quer abundante graça? Abundância da graça, irmão. Você vê, irmãos, que é algo que Deus realizou em Cristo e que vai alcançar até que nós cheguemos àquele dia? Como nós precisamos estar revestidos, né? Paulo falou para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse jeito falou para ele, irmão. Você vê que é impressionante? Vamos lá, que senão não terminamos. Vamos lá. Aleluia, irmãos! Como nós precisamos ser fortalecidos na graça, receber na abundância a graça. Que maravilhoso, né? Ó, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa, que já nós sabemos que é Adão, veio o juízo sobre todos os homens. E o que é o juízo? O juízo sobre todos os homens nos diz que a ira de Deus está sobre ele. E o próprio Senhor falou no capítulo 8: se vocês não creem que eu sou, morrereis nessa condenação, morrereis nos vossos pecados. Que impressionante, né, irmãos? Como fica claro para nós, né? Ó, disse, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Tá Vi- vendo, irmão? Eu vim para que tenham vida e vida na abundância. A gente sempre pensa assim, não, a vida eterna lá, né? Mas, irmão, a vida na abundância é nós apropriarmos daquilo que diz respeito a Cristo. Não só na obra salvadora, redentora, nós se apropriar da justiça, da reconciliação. Sabe que é muito mais que isso, nós se apropriar dele mesmo. Por isso que Jesus falou assim, Pai, levantando as mãos, capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Você vê, irmãos, Amém. nós hoje estamos conhecendo Deus. Nós estamos experimentando essa vida.
Por isso que em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, como que ele fala lá? 2 de Coríntios, capítulo 4, 4. versículo 16, 17 e 18. Olha que impressionante que fala lá, irmãos. Pode ler. Por isso não desanimamos, pelo Aleluia! contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, Aleluia. acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, Sim, mas nas que não se veem, porque as porque que as se que se veem são temporais e as que não se veem são são eternas. eternas. Glória a Deus, irmão. Que alegria. Que encorajamento, né, irmãos? Nós estamos sendo fortalecidos, embora nosso homem exterior se corrompa, está se desgastando e um dia nós vamos morrer. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia em Cristo. Esse é experimentar a vida aqui na abundância, irmãos. Amém. Porque, como o Filipenses diz, né? Disse, aguardando a bendita esperança. Não, Filipenses 3:20 vai falar assim, ó. Quer ver, irmãos? E é bom isso eu trazer, irmãos, porque ainda nos mostra esse aspecto. Olha que interessante, irmão. Filipenses 3:20. 20 e 21, olha que fala. Fala assim, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará nosso corpo de humilhação, né, meu irmão? Para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia que opera, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar todas as coisas. Portanto, meus irmãos, olha que lindo, irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, se amados, permaneceis desse modo, firmes no Senhor. Aleluia! E irmãos, aqui fica oportuno de lembrar de um amado que esteve 40 anos no deserto e que ele merecia entrar lá na terra boa. Mas por causa da desobediência e incredulidade de um povo, ele tem que ir junto. Ele não merecia. Eu estou falando de Caleb. Mas sabe qual foi a declaração dele quando ele entrou na boa terra? Que quando ele foi para o deserto tinha 40 anos. Mas agora que ele está entrando com 80 anos lá na boa terra, ele não perdeu suas forças. Porque interiormente ele estava renovado. Você vê, irmão, como que impressionante o homem interior que se renova de dia em dia. E não Precisamos ter murmurou, isso. né, irmão? Não Verdade, reclamou viu? que ficou 40 anos com os outros, né? Que isso, irmão. Os outros todos pereceram no deserto, né? Mas ele, irmão, entrou com esse vigor. Não entrou acabadinho, não, viu, irmão? Ele entrou conservando a força. Você vê que impressionante, irmão? Porque é assim, irmão, é interior. Eu queria encorajar os irmãos a que nós experimentemos mais esse renovar interior, irmão. Porque eu falo para os irmãos, quando nós ancoramos, porque tem um capítulo 7 de Hebreus que eu fico sempre muito encorajado. Quando eu estou abatido, eu vou lá. Porque ele vai trazer uma menção para mostrar que o que Deus é fiel. Deus, quando Deus fala, é verdadeiro. E que nós precisamos nos apegar às palavras de Deus. A tentativa de Deus com o seu povo sempre era isso. Lembra que no capítulo 8 de Deuteronômio ele falou: lembra-te que eu te fiz passar pelo deserto, e te fez passar por isso, por fome, para saber do que estava no teu coração, se ias ou não Guardar. guardar os meus mandamentos, as minhas palavras. Então, quando você vai em capítulo 7 de Hebreus, é tão impressionante que quando Deus fala, falando para Abraão, né? Aí Abraão estava assim, não, deveras te abençoarei e te multiplicarei. Ah, mas você sabe que quando a pessoa tem dúvida, né? Aí o Senhor fala para Abraão, ó, você está lá dentro da tenda, sai aqui para fora, sai, vem para cá. Lembra desse diálogo, capítulo 15 de Gênesis? E diz assim, ó, olha as estrelas do céu. O Senhor faz isso conosco, irmão. Hoje mesmo o irmão deu um testemunho para mim, o irmão Mauri, que ele foi assim o testemunho dele, né?
ele tem uma reserva lá numa da sua fazenda, uma reserva que é muito importante ali, não pode prender fogo. Você acredita que caiu um raio no meio da reserva e acendeu fogo? Verdade. Aí sabe que ele, na comunhão com a esposa, falou assim, a esposa falando para ele, fica de joelho e ora a Deus. Aí ele foi obediente, foi e orou. Você acredita que choveu e apagou o fogo? Já, graças ao Senhor, irmão. A chuva veio porque foi um susto, né? Aleluia. Então, Amém. irmãos, o Senhor fez isso com Abraão. Fala assim: vem cá, vem para fora. Olha para os estrelas do céu. Aí ele começou a olhar. E era um dia, não era um dia nublado, né? Você vê o que tem dia nublado, que você vê às vezes que tem umas 4, 5 estrelas só e o resto todo. Não, esse dia estava sem nenhuma nuvem. Nós, por exemplo, que moramos na cidade, às vezes não conseguimos capturar o que significa essa estrela. Mas quem mora no sítio, eu acho que Orlando deve ter mais captação, né, Orlando? Quando você está no escurão, aquele escurão, e você vê as estrelas no céu. É patente, assim, milhares, não é? Não é verdade? Sim. Então, Agora, isso fez Deus com Abraão. Abraão vem para fora, olha as estrelas do céu, porque ele estava assim duvidoso, né? Será, rapaz? Eu tenho só o meu servo aqui, não tenho filho. Aí o Senhor fala assim: ah, rapaz, eu fico impressionado. Capítulo 7 de Hebreus, os irmãos têm que ler lá. E ele fala assim: que ele jurou por duas coisas aí que é imutável, que Deus me. Ah, irmãos, Deus fala assim: a minha palavra é verdadeira. Irmão, o Senhor quer colocar isso no seu coração. Quando Deus fala, é amém. Sim e amém. Não há sombra de dúvida. Sabe o que ele falou, irmãos? Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. Você crê ou não crê, irmãos? Amém. É assim, irmãos. Ele vai terminar a sua obra. Então, por duas coisas que é impossível que Deus meta, ele jurou por si mesmo. Você tá vendo? Ele jurou por si mesmo, irmãos, para produzir em nós fé, confiança. Por isso que capítulo 11, versículo 6 diz: aquele que se aproxima de Deus, creia. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, irmãos. Irmãos, sempre a gente tem uma ideia que o evangelho é para os outros, né? Sabe o que eu estou falando para vocês? O evangelho. As boas novas. Nós precisamos falar um para o outro, nos encorajarmos para correr essa carreira, para chegar aquele dia. Irmão, não adianta que você correr a carreira há 20 anos. Você tem que ir até o fim. Amém. Cada um de nós tem que chegar. Assim como nosso amado irmão fala assim: combate o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, Orlando. Agora amém. uma coroa da justiça me Amém. está reservada, o qual o juiz, reto juiz me dará naquele dia. E não somente Glória a mim, mas também o Heber, também o Fernando Faganelli, Amém. Orlando, o irmão Mauri, o Marlon e todos os irmãos que aguardam e amam a sua vinda, irmão. Que é isso? Amém. Que encorajamento para correr a carreira, irmãos. Ô, irmão, que encorajamento. Eu tô Irmão, o saindo. encorajamento deixa a gente forte. Não tem Aleluia. mais nenhum fraco aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Você vê como que é? Eu saí do assunto, mas fazer o quê? Tem que voltar, né, irmão? Vamos voltar aqui. Olha, eu estou só em 2 versículos aqui. Que isso. Vamos lá. Vou terminar aqui, então. Aí, então, o versículo, nós voltamos ali, capítulo 5, versículo 18, né? E aqui o ponto que eu queria começar a falar é o versículo 20. Mas precisamos de 19 ainda. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, capítulo 5 de Segunda de Coríntios. Perdão, irmãos. Agora já tem que ir para avançar para esse versículo, porque senão não termina. O ponto que nós queremos desenvolver é como nós fazer discípulo. O que significa fazer discípulos? Ou aquela expressão em Atos 1:8. O que significa ser testemunhas? Então, para nos ajudar, nós precisamos de 2 de Coríntios.
2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 na adiante. Se algum irmão quiser ler, por favor, ele tem que ler até o 21. 18 ao 21, por favor. De Ora, sorte, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Faltou 18, né, irmão? começa no 18, irmão. 18. 18? É. Desculpe. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não ocultando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo, ele usa essa expressão não de teoria, né? Porque nós, irmãos, como que nós abordamos a questão de o que significava ser inimigos, o que significava ser fracos, né? E o Senhor nos mostra e nos revela a tal ponto que você pode falar como Paulo, né? Ora, tudo provém de Deus. Essa grande salvação que Deus proporcionou em Cristo vem dele. Irmãos, Deus enviara seu Filho para resgatar, ou aquela expressão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele cresça não perca, mas tenha vida eterna. Irmãos, não é um plano alternativo, como que se fosse que Deus, um plano V, né? Agora Adão pecou, então agora vamos fazer um plano V, então vou mandar meu filho, então. Não, irmãos. Isso estava no coração de Deus. E por isso, irmãos, tudo provém de Deus. Amém. Você sabe que a expressão tudo envolve tudo? É que nós, às vezes, temos um sentimento que só algumas coisas provêm de Deus. Algumas coisas provêm de mim, do meu esforço, da minha capacidade. Eu estou usando de ironia, de força de expressão, mas olha que como continua. Que nos reconciliou consigo mesmo. Essa expressão é forte, irmão. Olha, não reconciliou consigo mesmo. É a ação de Deus. Mas aonde que foi? Aonde que foi a ação de Deus? Por meio de Cristo. E aqui vai falar Paulo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E, novamente, nos confiou a palavra da reconciliação. Então, aqui, irmãos, se não formos no texto e formos fazer um exegese, e é importante aqui um exegese, porque, irmãos, nós usurpamos isso aqui. É como dizer, se você lê assim, e para quem que você atribui esse ministério da reconciliação? Não é para nós? Mas se nós respeitássemos o texto, ó, o tempo aqui é importante, porque, irmãos, ó, você vai ver aqui, ora, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando os homens as transgressões, e nos confiou. A pergunta é, a quem nos confiou? Porque ele está falando em plural. Então, se você lê ali, literalmente, nos confiou, você pode dizer assim, está dizendo os irmãos. Mas não precisamos ir, por exemplo, aqui, vamos ali em 2 de Coríntios 5:12, ali mesmo, voltando um pouquinho para trás. Isso aí esse ministério da reconciliação é aquele que ele falou, ide. É, isso aí, irmão, vamos chegar lá. Você vai... Ó, é interessante aqui, versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vosotros, aqui a frase, vosotros. Ó, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriades por nossa causa. Quem é nós aqui? Vosotros e nós.
para que tenhais o que responder, o que se gloria na aparência e no coração. Então, aqui está usando uma força de expressão para mostrar vosotros e nós. Olha como vai ficar mais claro aqui, lendo 2 Coríntios 1:1. 2 Coríntios 1:1. Olha como vai falar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E, ó, irmãos, e o irmão Timóteo. Ó, então aqui é Paulo e Timóteo. aí Timóteo. a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos da Caia. Então, o que você tem? Paulo e Timóteo a toda a igreja em Corinto. Sim. Então, esse vosotros está se referindo a quem, então? A Essa nós, igreja. aqui, perdão. A igreja. A vosotros é a igreja. E nós, quem que é nós agora? Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Olha ainda mais, eu vou mostrar ainda mais um versículo aqui, ó. Quer ver? Ó, tem mais um versículo aqui. 2 Coríntios 1:19. Olha, lê 19 lá. Fala assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós. Tá vendo o nosso aqui? Isto é, por mim e Silvano E e Timóteo. Timóteo. Aqui inclui a Silvano ainda. Sim. Não foi assim, não, mas sempre nele houve o sim. Eu estou mostrando aqui para deixar claro que nos deu o ministério da reconciliação. A quem se está referindo o texto? 2 de Coríntios 3:6. Olha o 6. Que nos habilitou. Você está vendo que ele não fala me habilitou? Nos habilitou. 2 de Coríntios 3:6. Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 4:5 ainda. Volta a página ali. Eu acho que está na mesma. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Está vendo? Continua dizendo ele nesse sentido. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor a Jesus. Aí, irmão, quando você entra no capítulo 5, versículo 18, aí vai dizer sorte que somos embaixadores. Você está vendo o tempo verbal agora? É interessante, né, irmão? Porque assim, nós, aqui, nós, todos nós que estamos aqui na comunhão, nós reproduzimos aquilo que foi estabelecido para eles, Isso. né? Que o Mas Senhor você... estabeleceu que eles fossem o ministro da reconciliação, né? E a Isso, gente só reproduz aquilo que já está escrito. isso. Eu queria mostrar Nós um não nos princípio. colocamos no lugar deles. Exatamente. Queria mostrar um princípio simplesmente para nós respeitarmos o texto, Sim, porque nós usurpamos o texto para nós. Se não respeitamos o que Paulo está dizendo, e Paulo ali é assim. Por exemplo, você vai em Efésios 4:9, né? Primeiro 4:5, acho que é. Vai lá, capítulo 4 de Efésios. Isso aqui para reforçar, para deixar claro, né? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Efésios capítulo 4, ele vai dizer no 5, versículo 7. Vamos ler o 4 em adiante. Há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado numa só esperança de vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, essa questão de reconciliar, o ministério de reconciliar, é segundo o dom de Cristo. Como é que se expressa segundo o dom de Cristo? Leia o versículo 11 agora.
Olha o que vai falar lá, o 11. Ele mesmo concedeu. Tá vendo? Agora, por que que eu estou entrando aqui? Para separar. Porque, irmãos, precisamos deixar as coisas claras. A gente não está falando que a pregação do evangelho é para alguns. Eu estou mostrando esse ministério que Paulo está mencionando ali em 2 de Coríntios. Eu tenho que deixar claro, dentro da linha da verdade. Para nós poder deixar claro isso aí, nós podemos saltar para o que significa você testemunhar. E é aqui que vai ser muito precioso. Para deixar mais claro os irmãos. Olha que interessante. Versículo 11 ainda do capítulo 4, né? Sim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres. E 1 de Coríntios 12, irmãos, não vou lá porque não vamos ter tempo. E o tempo vai embora. O 1 de Coríntios 12 vai falar que o corpo tem muitos, Membros. mas nem todos vão ter a mesma função. Eu vou falar ali. E Sim. aí você lê capítulo 12, você vai mostrar que o Espírito distribui como ele apraz. Por isso que é segundo a medida do dom de Cristo. Isso aí, irmão, deixar claro. Agora nós podemos partir para aquilo que é elementar. Só que não vai dar tempo. Você vê como que está o negócio aqui? Porque partindo de Savassi, nós mostramos, por exemplo, vamos mostrar mais um versículo ainda para deixar claro esse aqui de Paulo, capítulo 2 de Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 ou 6. Olha o que Paulo vai falar aqui. Capítulo 3, 2 de Coríntios, versículo 4 ou 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Olha por que é a confiança dele. Olha como fica claro. E não que por nós mesmos sejamos capazes até de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O Aleluia. qual? Aí, irmãos. Tá vendo que o dom vem por meio de Cristo? O que ele vai dizer aqui? O qual, versículo 6, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que coisa, irmão. É interessante ler, fazer essa leitura dentro daquilo que Deus estabeleceu, né? Isso, irmão. Porque assim, não sou eu esse ministro, Isso. Tem que deixar claro. não sou Tem que deixar eu. claro. Deus é que destinou Paulo para isso. Isso. E ele está relatando aqui o que Deus fez, para Sim. poder levar o evangelho para os irmãos. Sim. Irmãos, eu vou deixar em aberto isso aqui e vou só ler um versículo mais, porque se eu entrar agora, eu vou tomar o tempo dos irmãos. Mas tranquilo, quarta-feira nós fechamos. Se não der para abordar outro assunto, a gente termina esse aqui, porque é fantástico e rico. Muito rico. Vai deixar muito claro muitas coisas para nós. Agora, eu vou ler só um versículo com os irmãos para estimular os irmãos, né? Vamos falar assim, para nós indagarmos dentro dessa perspectiva. Há muito o que falar. Mas esses versículos já nos deixaram, apontalaram algumas coisas para nós não ultrapassarmos o que está escrito. Isso é um legado que nós tivemos do nosso irmão Heber, vamos falar assim, que nos ajudou nisso aí. Amém. Não ultrapassar o que está escrito. Porque se alguém, eu vou falar da testemunho, se alguém havia aqui no meio de nós que ultrapassava sempre e ainda ultrapassa muitas vezes, sou eu. Ultrapassa. Porque nós precisamos, quando examinarmos essa escritura, não só um versículo fora do contexto, precisamos sempre o contexto dela, para nos deixar mais claro. Nesse chamamento para servir é extraordinário. Todos fomos chamados, irmão. Mas para que nós fomos chamados? Oh, vai ficar claro agora, hein? Ó, eu vou ler com os irmãos um versículo só para terminar aqui, e depois os irmãos vamos prosseguir, né? Olha esse versículo aqui, irmãos. Segura na cadeira, porque esse aqui é extraordinário. Olha que impressionante. Ezequiel 3, 18 ao 21. Ezequiel 3, 18 ao 21. Eu vou deixar esse versículo para nós refletirmos e considerarmos, tá bom? Porque terminou o Qual tempo. livro? Qual livro? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, versículos 17
Peraí, que perdi aqui. Capítulo 3, versículo 18 ao 21. Desse aqui, ó. Algum irmão que quiser ler? Ezequiel capítulo. 3, versículo 18 ao 21. Hum, Deixa eu ler aqui para vocês. Eu vou ler. tá. Quando eu dizer ao perverso, dois pontos. O que ele diz ao perverso? Certamente morrerás. E tu não avisares e nada dizeres para advertir seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão requerirei. Olha, forte, né? Mas se avissares ao perverso, olha que coisa impressionante, e ele não se converter de sua maldade e de seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvarás a tua alma. Olha que impressionante, irmão. Você viu onde vai esse versículo aqui, né? Tá vendo? Você Vai lá já no pegou, né? Já assunto que fez nós já a. tratamos, né? Isso, Na questão das obras. isso, exatamente. Muito bom. Ó, vamos Não continuar lembra? lendo aqui. É 2 Coríntios, não é? Isso, 2 Coríntios. Que fala da obra do obreiro. Isso. 1 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios. Isso. Mas se avissares. Já li esse aí. Versículo 20 agora. Também, quando o justo se desviar da sua justiça. Observe, irmãos. O versículo está falando primeiro para os injustos, né? Depois vem para o justo. Olha que interessante a abordagem. E isso aqui é para você refletir. Para nós, quarta-feira, nós vamos desenvolver com clareza isso aqui. Ó, mas, versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, quem que vai colocar tropeço naquele que se desviou? Oh, Que meu forte, hein, irmão? irmão, que coisa impressionante. É impressionante o Senhor, maravilhoso. E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E sua justiça que praticara, olha, observe, irmão, não será Lembrar. lembrada, não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão requerirei. Aí que impressionante, hein? Versículo 21. Não, entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvaste a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu paro por aqui e deixo esse versículo ali para os irmãos considerar na graça do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu vou Amém. começar, que eu tenho que trabalhar ainda.